Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. Neste programa não vamos falar sobre filmes, a gente vai falar sobre os bastidores do Cinematório Café. Por quê? Porque este é o nosso episódio número 100. Este é o episódio centenário, né, do nosso podcast aqui. Então, ao invés de falarmos sobre filmes que estão em cartaz nos cinemas, né, como é de hábito aqui no Cinematório Café, a gente vai trazer um pouco dos bastidores da nossa história até aqui, falar um pouquinho como que o podcast começou, contar umas curiosidades dos bastidores, mas também mostrar para vocês as dificuldades de fazer um podcast de cinema, né, ainda mais de forma independente, como eu e a Kel produzimos o Cinematório Café e os outros podcasts aqui do Cinematório. Então é um meta-episódio, né? Um podcast sobre o próprio podcast. Além disso, a gente vai anunciar algumas novidades para os podcasts, e são novidades que eu diria que fazem deste episódio um divisor de águas, porque a partir deste episódio número 100 nós teremos mudanças estruturais na forma como a gente produz e divulga os nossos podcasts, né? São novidades que a gente trouxe, que a gente pensou e vai implantar a partir de agora, justamente em função de tudo que a gente vai discutir aqui nesse episódio sobre os bastidores, né? E como que é fazer um podcast de cinema. Exatamente, esse é um episódio comemorativo, porque chegar até aqui não é fácil, ao mesmo tempo é algo que a gente ama fazer, então chegue mais, que agora é momento de celebração e de falar sobre nós mesmos. É estranho, né? O quê? Tipo, improvisar, assim. Porque a gente nunca gravou um podcast sem uma pauta, né? Assim, diria, a gente tem uma pauta, claro. O tema do podcast é a pauta. Mas a gente não tem filmes, né? E a gente fez meio tópicos aqui, a gente meio que vai falar sobre a gente. Isso é meio esquisito, né? Eu acho que na internet é até mais comum do que a gente pensa, né? Que as pessoas falem sobre elas mesmas, né? Eu diria até que talvez seja o que atrai muita gente a produzir as coisas para a internet, né? Mas pelo menos assim, eu não sou dessa geração, né, que foi alfabetizada com o celular. Então, acho que é por isso que eu tô achando meio estranho fazer esse programa. É estranho mesmo, mas tem a ver com isso, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que nas redes sociais as pessoas estão o tempo todo falando sobre os bastidores das suas vidas, né? Enfim, compartilhando detalhes. Claro que só os detalhes que elas querem compartilhar, obviamente. No Instagram, por exemplo, tem isso dos stories, né? De gente que faz stories o tempo todo. Enfim, falar de bastidores é estranho pra gente. Eu também sinto isso. Mas estamos aqui. E vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar aqui sobre fazer podcast, né? Só aqueles recadinhos básicos, que é para não perder o costume, né? A gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o mecanismo que a gente tem para justamente sustentar os nossos podcasts e o site, né? O Cinematório. Então essa talvez seja a parte do programa que todos os episódios ela é metalinguística, que é quando a gente fala justamente do próprio podcast, né? Então a gente deixa aqui o convite desde já, mais para o final do programa a gente vai inclusive voltar nessa questão da nossa campanha de financiamento para falar umas novidades que a gente está implantando nas recompensas, né, que a gente oferece para os nossos padrinhos e para as nossas madrinhas. Mas desde já a gente deixa aqui o convite para você acessar o nosso crowdfunding. O link está na descrição desse episódio e também na capa do Cinematório, né, lá na home, cinematório.com.br. Então, clicando lá, você conhece o nosso crowdfunding, pode saber o que você recebe
apoiando o Cinematório. E tem também as nossas redes sociais. Através delas você pode acompanhar as novidades do site, né? Não só os podcasts, mas também as críticas, os outros materiais que a gente produz. Tem também dicas de mostras, dicas de filmes, enfim. Você acessando lá Cinematório no Instagram, no Facebook ou no Twitter, você acompanha e fica por dentro de tudo que a gente traz aí de novidades sobre a sétima arte. E se você quiser entrar em contato por e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Bom, Kel, a gente está aí se aproximando do aniversário de 3 anos, né, do Cinematório Café. A gente começou esse podcast em novembro de 2016 e esse é o episódio número 100. A gente escolheu ele para falar, né, sobre fazer essa comemoração, mas já antecipando também esse aniversário, né? Pois é, são 3 anos, é muito tempo, né? Mas ao mesmo tempo parece que foi ontem. Assim, quando você parar pra pensar, eu tenho um pouco de problemas assim em relação a datas, porque na minha cabeça as coisas ficam um pouco misturadas, assim, tipo, quais episódios vieram antes, quais vieram depois. Isso é estranho mesmo, vai misturando. Vai, né? Misturando, então eu não sei dizer exatamente, assim, nossa, esse foi no primeiro ano, enfim. Mas já dá pra sentir eu diria que como um trabalho sólido, sabe? Porque no início a gente, né, tá ali testando, não sabe muito bem se vai dar certo, se as pessoas vão acompanhar, se as redes sociais terão seguidores, essas coisas todas. E daí que deu, né? Deu certo. Inclusive, a gente conseguiu padrinhos e madrinhas maravilhosos, beijos pra cada um. E, bom, são 3 anos de muito conteúdo, assim, é muito conteúdo mesmo. Eu tava dando uma olhada só no Cinematório Café, assim, pra tentar relembrar quais foram os meus episódios favoritos. E eu vi o quanto de conteúdo original, sabe, de cinema a gente tem lá, entre entrevistas, debates, no início que a gente costumava até a começar com uma citação. É verdade. Então, assim, aí eu me lembrei do quanto que a gente tinha todo um cuidado com isso também, dessa coisa da citação, e era super legal, assim. Era muito legal, mas a gente acabou tirando justamente pelo excesso de zelo, vamos dizer assim. Porque a gente queria sempre trazer uma citação relevante, né, que tivesse uma ligação com os temas que a gente estava trabalhando em cada episódio. E nem sempre era uma citação, alguma coisa do filme em questão. A gente, inclusive, tentava sempre linkar para alguma coisa externa, né? Uma letra de uma música, um poema, uma citação de um texto, né? De um livro, um diálogo de um filme relacionado. Sim. E isso acabava, tem que assumir aqui, atrasando a própria edição e a publicação do programa, né? Porque a gente, já adiantando aqui, né? Uma curiosidade de bastidor, como que a gente fazia, pelo menos no começo? A gente sempre ia para a cafeteria, na época era uma parceria que a gente tinha com a Academia do Café, né, que nos recebeu muito bem, foi uma parceria ótima assim, no início do nosso podcast. Então a gente ia para lá, gravava e mais para o fim de semana é que a gente, depois que eu editava o debate aqui em casa, é que eu e a Kel sentávamos para poder gravar a abertura e o encerramento, né? E aí que a gente colocava essa citação inicial. Então, isso acabava, a gente ficava procurando, né, o que colocar no início do programa. Sim. E isso só ia deixando mais pra frente, né? Quantas vezes que eu acabei de editar, o programa tradicionalmente vai ao ar na segunda-feira, né? E quantas vezes que eu acabei de editar o programa já era assim, madrugada, já de domingo para segunda, né? Para poder ter o programa pronto para publicar na manhã seguinte. Além disso, eu sempre fazia uma playlist para cada episódio. Uma playlist lá no Spotify. Então, assim, a gente começou
com esse zelo todo, né? Com bastante coisa para trazer uma diferenciação, né? E aí, assim, eu acho que com a rotina, com os outros trabalhos e também com as novidades que a gente adicionou, os tipos de programas diferentes, acabou não dando para seguir esse mesmo formatinho, assim, né? Mas eu acho que em relação a conteúdo, só acrescentou, sabe? E aí eu fico pensando, que história, assim, e pensando nessa questão, né, de como a cultura e como os cinemas estão sempre passando por dificuldades, sofrendo aí com governos que não dão devido apoio. Enfim, eu acho que a gente faz a nossa parte também nisso, sabe? Sim, sem dúvida. E é o que mais me motiva. A crítica de cinema, ela é parte da indústria audiovisual, né? Ela pode não ser o fim, né, dos mecanismos de produção, mas ela certamente está ligada e faz parte, né? Ela contribui de uma maneira essencial. Sim, cada agente, né, da indústria, cada agente do cinema vai ter as suas dificuldades em relação a essa própria desvalorização mesmo, assim. Pois é, então são desde o primeiro episódio, né, que foi sobre Black Mirror, né, estava estreando na época a segunda temporada, e a gente chamou o Arthur, né, para conversar com a gente lá na Academia do Café. Aquele episódio foi assim, uma primeira experiência com tudo, né, porque não só era a primeira vez que a gente estava fazendo o Cinematório Café, mas era a primeira vez que a gente estava gravando numa locação, vamos dizer assim, né, porque eu sempre gravei em estúdio, nunca tinha gravado num ambiente assim que tinha pessoas circulando. E a primeira vez que a gente estava gravando com o Arthur, né, eu já conhecia o Arthur lá da Escola de Belas Artes, a gente já tinha feito algumas disciplinas juntos, mas a gente ainda não tinha tido esse contato mais direto, assim, de conversar, de debater. E o papo foi muito bom, né, rendeu bastante e foi um episódio muito legal. E a gente também estava fazendo uma defesa de como que séries de TV como Black Mirror também são cinema, né? Então, assim, a gente estava arriscando de várias formas, né? Sim. O que a gente, nesse primeiro podcast. E o quanto que essa discussão seguiu anos depois, né? Até hoje se discute sobre isso. Exatamente. Bom, de lá para cá, muita coisa mudou, né, no próprio formato do programa. Essa questão aí das citações iniciais é só uma parte, né? A gente mudou de local de gravação, né, algumas vezes. A gente fez novas parcerias. Hoje a gente está gravando na Pão e Companhia, né, que entrou aí como uma parceira para fornecer o local de gravação. E na maioria das vezes a gente grava, inclusive, mais em casa, né? Porque a gente tem usado mais a cafeteria, o espaço da padaria, lá no bairro Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, para receber convidados, né? No caso, Ana Lúcia Andrade, mais recentemente a gente esteve lá com o Vitor Cafage. Então, tem sido esse espaço mais para receber, né, os nossos convidados. Quando a gente precisa gravar só eu e a Kel mesmo, a gente acaba resolvendo em casa, igual a gente está fazendo aqui. E aí vai mais uma curiosidade aí de bastidores para vocês, porque muitas vezes a gente coloca inclusive um efeito sonoro, né, de cafeteria, mas nem sempre a gente está na cafeteria. Olha que ilusão. Pois é, o cinema vive de ilusão, podcast de cinema também, não se enganem, tá? Mas algumas vezes a gente adiciona, inclusive quando a gente grava na própria cafeteria, teve episódios que na edição eu dei um up ali na ambiência, né, usando um efeito sonoro para poder parecer que tá mais, que a gente está num ambiente mais descontraído, né, vamos dizer assim. Mas são só efeitos de pós-produção, né? O objetivo é sempre de trazer esse clima, né, de cafeteria desde o início que a gente pensou para o Cinematório Café, porque é um espaço para conversa mesmo,
né? Então, quando você vai tomar um café com os amigos, né? Às vezes até uma reunião de trabalho, né? Muita gente usa as cafeterias para poder fazer algum tipo de reunião. É geralmente uma conversa mais descontraída, né? Que você está ali acompanhado de um cafezinho, né? Que é uma coisa que aqui em Minas a gente aprecia bastante. Então, a ideia, o conceito, né, do Cinematório Café, ele surgiu disso, de fazer um programa em que a gente trazia as pessoas para conversar sobre cinema nesse clima, né? E aí a cafeteria, que eu acho que também combina muito com o cinema, né? Isso é curioso, essa relação do café com o cinema. Me parece que o café era uma bebida audiovisual, né? Em vários sentidos. É uma bebida, eu diria até 3D, porque você tem todo o ritual, né, para fazer o café, para degustar o café. Sim. O barulhinho do café é uma coisa assim extremamente sedutora. O cheiro. O cheiro. Então, eu diria que é uma E ele te faz experiência cinematográfica você tomar um café. E ele te acorda, te abre os olhos. Exatamente. Tá vendo? Tudo a ver mesmo. E assim, é bem coisa de mineiro também, né? Então, eu acho que foi um conceito bastante adequado, assim, pro programa. E que deu super certo. Até quando a gente, na verdade, tá fingindo que tá tomando café e não tá. Mas a gente pode fazer café em casa também, né? De repente faremos isso agora. Tipo, gravando aqui hoje, por exemplo. Algumas vezes a gente fez. Inclusive nos episódios que a gente fez com vídeo, né? Seja nas lives, né, que a gente já produziu, seja aquele episódio com os nossos cães, né? Tem o cafezinho lá ótimo. em cima da mesa. Sim. Mas, Kel, me diz da sua experiência, né, com o Cinematório Café. É o primeiro podcast que você apresenta, né? Você já tinha participado anteriormente de alguns outros, mas é a primeira vez que você tem um podcast para chamar de seu. Eu queria... É claro que a gente está aqui comemorando e tudo, mas o objetivo desse episódio também é falar para o nosso ouvinte o quanto é difícil fazer um podcast de cinema no Brasil e em Minas Gerais ainda, porque a gente tá fora desse eixo, né, vamos dizer assim. Do eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, né, que é onde as oportunidades de trabalho estão mais concentradas na nossa área, né, que é de comunicação. Então, as oportunidades que a gente tem para poder divulgar o cinematório, trazer parceiros, criar realmente um rendimento, né, vamos dizer, com o programa, né, transformar ele em negócio, vamos dizer assim, aqui em Minas já é mais complicado. De todo modo, a gente se dispõe a fazer esse trabalho porque é algo que a gente não só gosta muito, né, do formato, dessa coisa do bate-papo, do encontro, né, e de falar de cinema, mas porque a gente tem uma identificação com a mídia e a área profissional, né? Mas me diga, do ponto de vista de quem está, né, nesse começo, assim, a primeira experiência, né, como é que você sentiu a fazer o Cinematório Café, e me fala aí uma dificuldade que você enfrentou aí nesse processo até aqui. Sinceramente, eu me senti muito confortável. Olha, que bom. Sim, porque eu estava começando com você e você já tem a sua experiência. Então, basicamente, apesar de eu estar com o meu podcast apresentando, eu não tinha, por exemplo, que fazer edição, né? Então, assim, eu não tinha que... gente, é sério, eu nunca tive que me preocupar, a não ser... Olha só que curioso. Em 3 anos, eu nunca tive que me preocupar com questões técnicas, assim, né? No sentido de, nossa, eu tenho que mexer no microfone, eu tenho que ver se tá tudo certo com o gravador. Enfim,
até esse ano, porque foi quando eu fiz o podcast especial do Olhar de Cinema. É verdade. Que eu fui pra Curitiba, cobri o Olhar de Cinema sozinha. E eu tive que fazer o podcast sozinha. Então, foi a primeira vez que eu tive uma certa insegurança de não dar certo, assim. Você teve que operar, né, o gravador. Sim, porque eu tive que operar as coisas. Né? Exatamente, ver não se é fácil, realmente, não. ver Sim. se realmente tá captando as vozes todas, porque também tem essa questão de você gravar com mais pessoas, nem todo mundo tá próximo do gravador, então a pessoa que tá mais longe pode, né, ter dificuldade de captar a voz dela, enfim, e aí eu realmente me senti um tanto insegura nesse momento, assim, porque você não tava lá e eu tinha que resolver tudo sozinha. Mas o episódio saiu, ficou lindo. Ficou muito bom mesmo, parabéns. Ficou muito bom, inclusive eu agradeço a Bárbara, a Isabel, ao Francisco e ao Vitor pela participação, porque eles foram essenciais, assim, pro programa ficar legal também, né? E então, assim, é isso, eu me senti muito confortável no início por não ter que me preocupar com essas questões técnicas que são as questões mais chatas, porque fazer o podcast nesse sentido da conversa, da crítica, de se preparar, ver o filme, fazer as anotações, fazer as pesquisas, isso pra mim eu não tenho a menor dificuldade, sabe? Eu faço isso com todo amor, com toda dedicação, eu gosto muito de fazer isso. A parte da conversa, da troca, pra mim, é a favorita. Quando a gente tá com convidados, por exemplo, a gente, junto com o nosso pensamento que a gente já formou a respeito daquele filme, você vai criando coisas novas ali. Então, é uma atividade crítica muito viva. Eu gosto muito disso, assim, porque florescem coisas novas, né? É diferente quando você está fazendo um texto, por exemplo, que você meio que solidifica, né? Você coloca ali naquele texto, não que ele vá ficar fechado, porque pessoas vão ler, vão comentar, enfim. E você pode voltar ao filme também e rever questões, mas essa energia do encontro é muito massa. E aí, eu, assim, já tinha participado de alguns como convidada e no Cinematório Café eu comecei como, né, pessoa que tá desde o início, assim, fazendo conceito, participando de tudo. Então, eu só fiquei muito feliz mesmo, assim, de poder ter esse meu espaço, de ser um espaço em que eu também decido as coisas, né, estruturais. Então, quando eu penso, nossa, são 3 anos já, sabe? E eu só quero que ele cresça cada vez mais. E eu quero também aprender essa questão técnica mesmo, para não ficar sempre concentrado em você, né? Porque, por exemplo, caso a gente precise mais vezes, eu não quero me sentir, sabe, insegura novamente. Eu quero ter 100% de confiança de que eu sou capaz, assim. Então, é algo que eu quero me dedicar. Não só a questão da técnica de podcast, mas também de vídeo, né, edição. Porque é importante saber. Na nossa profissão, a gente vê como é importante saber essas coisas. Hoje em dia, jornalista não tá fazendo uma coisa só. Ele é praticamente uma equipe em si mesmo, né? E aí, aproveitando, falando sobre isso, eu acho que também tem esse, né, do jornalismo, acho que também tem essa questão que você comentou sobre estar em Belo Horizonte. A gente tem dificuldade, sim, porque nem todos os filmes estreiam aqui. Então, já começa por aí, né? Como que a gente vai ver tal filme se ele não estreia aqui? Nós trabalhamos em outros empregos que são de manhã, então a gente não pode participar das cabines, que é outro problema pra gente, especificamente pra mim e pro Renato. As cabines, pra quem não sabe, são exibições de filme pra jornalistas, né? E elas só acontecem de manhã. Então, se você não tem esse horário disponível, você tem que ver de outra forma. E fazendo aqui a observação que a gente trabalha com jornalismo, mas nos nossos trabalhos a gente não está trabalhando diretamente com cinema, com cobertura de cinema. Eu trabalho na Rádio Confidência e no departamento de jornalismo. Né? Lá eu estou cobrindo o noticiário geral, política, economia, polícia, tudo que vocês imaginarem. Todas as editorias. Né? Então eu não estou lá contratado como crítico de cinema. Né? Se eu estivesse, aí sim, eu poderia sair
ir até a cabine porque estaria no meu horário de trabalho, mas não Sim. é assim que acontece. Apesar de eu ter na rádio o Cinefonia, né, o nosso programa de cinema, que é disponibilizado também no nosso feed de podcasts. Mas já que a gente está falando de bastidores, é um programa que a gente faz assim, quando dá espaço, entendeu? É em hora extra, é fim de semana, é trabalhando à noite. A gente produz esse programa lá, assim, é quase Na um garra. bônus. É um bônus pra gente lá, porque a gente gosta muito de cinema, né? Eu, Pedro, o Celso Júnior, que é o nosso editor lá. Então, a gente produz assim, na garra também, né? Eu não trabalho na rádio para fazer o Cinefonia. Ele é o resultado do meu trabalho lá, mas é uma parte apenas. E a Kel trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte, aqui na assessoria de comunicação, né, Kel? Eu trabalho na Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura e é a assessoria de imprensa. Então, eu cuido de toda a assessoria de imprensa relacionada aos eventos da Fundação Municipal de Cultura. Às vezes, dá certo de serem eventos de cinema. E aí, eu me sinto, né, super bem, que eu tô escrevendo sobre cinema, assim. Mas, muitas vezes, não é sobre cinema, é sobre teatro, é sobre dança, é sobre atividades culturais diversas, enfim, sobre editais. E eu gosto também de fazer, porque, inclusive, é algo que me faz ter conhecimento sobre essas áreas também, e até percebi o quanto que Belo Horizonte oferece de atividades culturais, assim, e eu posso informar as outras pessoas sobre isso. Eu gosto bastante, mas não tem nada a ver com o meu trabalho como crítica e como jornalista de cinema que eu faço no cinematório. Então também não dá pra eu sair, combinar com o meu chefe, olha, eu vou ver uma cabine, porque lá eu não faço crítica de cinema, né? Eu faço assessoria de imprensa. E falando nisso, inclusive, né, a gente mencionou essa dificuldade das cabines, mas também a gente tem dificuldade aqui com as entrevistas, né, porque é muito difícil de virem pessoas aqui para Belo Horizonte divulgar seus filmes. Vez ou outra tem um debate à noite aqui, numa sessão de pré-estreia, mas mesmo assim, às vezes a pessoa vem só para isso e vai embora, né, um bate e volta e não dá tempo dela atender a imprensa. Então a gente tem que contar com a disponibilidade dos diretores, dos atores, de poder conversar por telefone ou por Skype. Né? Agora, quando a gente vai nas mostras, aí sim a gente tem a oportunidade de bater um papo frente a frente, a gente grava em loco, né? Mas é outra dificuldade, que quem trabalha com podcasts e com sites de cinema no Rio e em São Paulo, são dificuldades que eles não enfrentam, né? Porque eles já estão lá, né? As coisas estão acontecendo lá. Então, é uma coisa que pra gente aqui, a gente faz um esforço redobrado, né? Para poder conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui que a gente gosta muito, né? São os tipos de episódios que a gente talvez mais goste de fazer. Né? Eu tava pensando sobre isso, os meus favoritos têm a ver com as entrevistas. Porque é muito legal, né? Você tá em contato com quem realizou. É uma outra perspectiva, assim. E, enfim, eu gosto demais. Porque a gente tenta nessas entrevistas, né? Não vou dizer nem entrevista, mas talvez mais bate-papo mesmo com os realizadores. Tentar, assim, tudo que a gente discute quando a gente está reunido, né? Eu, você e a Ana Lúcia, eu, você e Stefânia, eu e você e o Antônio, né? Quantas pessoas com quem a gente já gravou, a gente está ali discutindo as nossas impressões, né? Tudo que a gente pensou sobre o filme. Quando a gente está conversando com o diretor, com a diretora, a gente tem a chance de colocar para eles a nossa percepção e ter um retorno da pessoa que fez aquilo. Né? Então você pega, por exemplo, as conversas que a gente teve com a Gabriela Amaral Almeida, com a Marina Meliandi, né? Com o Renato Martins, só para citar os mais recentes. Cara, assim, são oportunidades muito legais, né? Da gente ter o contato com a pessoa que fez o filme e ela, às vezes, ela concorda, né, com o que a gente fala, com a nossa percepção, mas às vezes ela traz uma outra perspectiva, né? Sim, sim. Saber dela também como que foi, né, o trabalho, o que às vezes, por exemplo, ela pensa sobre a própria situação do cinema no Brasil, enfim.
e se expande, né? Então é muito bacana mesmo. Quanto mais entrevistas a gente consegue fazer, melhor, assim. Então, estando em BH, isso é um pouco mais difícil. E outra dificuldade, assim, agora bem específica minha, é porque eu estudo à noite. Então, veja bem, de manhã um trabalho, à noite estudo. Imaginem vocês a dificuldade que essa pessoa aqui tem para poder conseguir fazer essas entrevistas, fazer os programas, fazer as pesquisas, enfim, ver filme, ver série e ainda dar conta da faculdade, né? Porque quem não sabe, eu vou contar aqui agora porque eu faço a segunda graduação em jornalismo. Já estou aí caminhando para o final, né? Já estou no 6º período, mas assim, gente, estudar e trabalhar, sendo que são, né, 2 trabalhos diferentes, é pauleira. É pauleira. Então, assim, na minha... Então, eu diria que a minha maior dificuldade seria essa, sabe? É conseguir conciliar essas coisas todas. Porque meu sonho era que a gente conseguisse trabalhar apenas com o cinematório, por exemplo. Que aí seria lindo. Mas como ainda não é possível, porque o jornalismo independente tem as suas dificuldades, a gente está aqui contando sobre elas. E, né, a que mais pesa também é a questão financeira, né? O financiamento. Então não dá. E aí é isso. É uma vida corrida, é uma vida intensa, sem finais de semana praticamente. Exatamente, né? Muitas vezes a gente deixa de descansar nesse esquema, né? Trabalhar nos dias úteis e tirar o sábado e domingo para fazer atividades de lazer, para poder fazer podcast, newsletter, né? Produzir coisas para o cinematório. Que não deixam de ser coisas que nos dão prazer também, mas é um tipo de prazer diferente, é um prazer da realização, né? Não o prazer do descanso, né? Do relaxamento, né? Que é muito importante também, e eu acho que cada vez mais as pessoas têm colocado isso num segundo plano, pensando só na produtividade. Na internet, isso sim, eu percebo pelos textos que eu já li sobre isso, né? Quanto que as pessoas estão ficando adoecidas mentalmente, né? De tanto trabalhar e produzir as coisas para a internet. Né? Então, assim... Elas não, assim, a gente, né? Eu me incluindo nisso, a gente não consegue nem descansar. Quando a gente tem um tempinho para descansar, a gente meio que se culpa por esse tempinho, né? É muito engraçado isso. Exatamente. Que você pensa assim, nossa, eu precisaria estar fazendo isso. Você não consegue se desconectar. E falando um pouquinho assim, e concordando, né, com tudo que a Kel disse, né, sobre essas dificuldades, porque elas também são minhas, porque nesses 3 anos aí de Cinematório Café, eu fiz um mestrado, né, e sempre me falaram o quanto que era difícil fazer um mestrado, o quanto que você tem que se dedicar e o quanto que esse processo te consome, né, e eu vou dizer que eu menosprezei, né, essas opiniões e só senti na pele para poder saber o quanto que é difícil mesmo, né? Então eu atravessei um período muito difícil no ano passado principalmente, né? Entrei em um processo depressivo que me consumiu muito, né, em saúde mental. Então não foi fácil, mesmo assim a gente conseguiu fazer nos programas. Talvez as pessoas não tenham percebido, né, assim, só ouvindo os programas, né, que eu estava com depressão naqueles momentos, mas foi um período muito difícil mesmo, e só agora que eu posso dizer assim, que eu estou já fora do buraco, né, porque depois você ainda fica penando para poder, você chega na beiradinha, você bota a mão, você consegue sair, escalar, botar a mão assim na beirada para sair. Mas até você conseguir sair mesmo é difícil. Então, junta isso tudo, cara, é muito complicado. E aí, falando da parte técnica, né, que a Kel não trabalha assim diretamente na coisa da edição, nessa parte dos equipamentos também. Primeiro, agradecer aqui pela, não sei qual enésima
50ª, 70ª, infinitésima centenária vez. Ao Eduardo Garcia, Sim. que esteve conosco no início do programa, né, no início do projeto. E no início não, durante uma boa parte depois também. Ele que me ajudou a escolher o gravador, escolher os microfones, me ajudou a entender como é que funciona essa parte da colocação, da captação do áudio, né, os volumes e tudo, os tipos de microfones mais adequados para você gravar no ambiente externo, em estúdio, né, e enfim, é um cara que me acompanhou aí durante boa parte do Cinema em Cena, né, onde eu trabalhava antes de começar esse projeto aqui do Cinematório. Então, um cara assim, fantástico e que não só me ajudou, como ajuda muita gente que produz podcast, né, aqui no Brasil. Então, Eduardo, se estiver nos ouvindo aí, cara, grande parte do sucesso, né, da nossa caminhada, ela se deve a você, cara. E, bom, falando da parte da edição, eu já editava, né, podcasts antes do Cinematório, lá no Cinema em Cena mesmo, até o Eduardo chegar, né, ele chegou aí mais tarde no processo. Então eu aprendi meio que assim, como todo mundo que faz podcast aprende, né, pelo menos assim, a grande maioria das pessoas, naquele esquema do autodidatismo mesmo. Pegando tutorial é a palavra manual, sabe? do século. Eu tinha alguma experiência assim, da faculdade de jornalismo, né, e por trabalhar com rádio, de mexer nos editores de áudio, né, e de fazer locução e tudo. Mas é um esquema bem diferente de podcast, né? Você pega essa experiência e adapta aqui nesse formato. Mas é isso, é muito difícil também, consome muito tempo, consome muito sono e é uma coisa que ela é difícil de fazer, é chatinha, mas ao mesmo tempo ela te dá uma outra percepção sobre a gravação, né? Você escuta a sua própria voz, você tem a oportunidade de acostumar com ela, de corrigir algumas imperfeições, de perceber onde que você está comendo palavra, porque que em Minas a gente tem muito do próprio sotaque, né? Uhum. De às vezes comer algumas sílabas, né? Então, quando você passa a se ouvir, você vai corrigindo isso, né? A parte da respiração também. E a parte de editar com as trilhas, né? Colocar os sons, é a parte mais gostosa. De você colocar os efeitos, brincar mesmo com aquilo ali. Já teve também muitas oportunidades na edição que você faz mágica, né? Você corta, às vezes, as pausas, né, que você faz durante a gravação, e para você retomar, às vezes, uma frase que a pessoa parou de falar porque ela tossiu, ou porque ela falou alguma coisa errada, voltou e corrigiu, aí você tem que fazer os cortes, assim, milimétricos, quase que cirúrgicos mesmo, você dá um zoom ali nas ondas de áudio, para você saber onde que vai cortar para colar lá na frente para aquilo ali ficar natural. Ficar então, imperceptível. Né? Tem muitos momentos mesmo nos nossos podcasts, assim, que você certamente não percebem que tem uma edição ali, mas tem. E eu fico muito satisfeito quando eu consigo, sabe? Quando eu escuto o resultado, eu falo assim, cara, nem parece que teve uma edição aqui, né? Uhum. É um momento muito legal. E editar, às vezes, as músicas também, é um negócio que dá uma satisfação, sabe? Dá um prazer de fazer aquilo. No episódio, citar um exemplo recente, no episódio que a gente conversou com o Vitor Cafage, né? Falou sobre Turma da Mônica, o comecinho do programa tem ali uma junção de 3 áudios diferentes. Eu peguei os 2 trailers do filme Turma da Mônica Laços, peguei diferentes partes do áudio para juntar com uma trilha instrumental que ia ficar de BG no fundo. E assim, eu acho que quem escuta não percebe que tem realmente esse trabalho de edição ali. E eu fiquei... Esse foi um dos que eu mais gostei, assim, do resultado. Quando eu ouvi esse cara, que massa, né? Eu consegui fazer isso aqui para juntar essas 3 coisas diferentes e resultar numa nova, né? Uma terceira. Esse é o tipo de trabalho... Uma quarta, na verdade. Que a gente entende como um trabalho invisível, né? Porque é isso que você está falando. Você juntou 3 áudios diferentes,
fez essa junção, assim, que na verdade vai passar pro ouvinte como algo super fluido e natural. Como se não houvesse esse seu trabalho de recortar e colar, né? Que no cinema é o trabalho do montador, né? Exatamente. A função dele é essa, não deixar que as pessoas percebam o corte, né? Só que no cinema, às vezes, isso é mostrado, Sim, né? A sim. montagem tá lá falando dela mesma também. E no áudio também. Tem momentos que a gente coloca um efeito especial, uma coisa assim, que a pessoa sabe que aquilo ali não é natural, que tá inserido ali, né? E é igual eu contei aqui, esse lance da ambiência, né? Da cafeteria. Muita gente, às vezes, nem sabe que esse áudio de som, esse fundo que tá ali, ele não é real no sentido assim, do momento da gravação, né? Que ele foi captado em outro momento no tempo, né? A gente encontrou com alguém, eu não me lembro quem, que comentou isso. Que quando a gente falou que nem sempre esse som de cafeteria é de uma cafeteria mesmo, porque a gente tá gravando em casa, a pessoa se assustou, não lembro quem foi. Falou assim, jura? Mas eu imaginava que vocês sempre estavam assim. Então... Mas tem outro detalhe nisso também, que quando às vezes a gente capta muito áudio local, né, do ambiente, dá um problemão no resultado final, porque vaza às vezes barulho, né? E isso aí varia muito de acordo com o microfone que a gente está usando. Que a gente já fez alguns testes, né, com o microfone de lapela, com o próprio microfone do gravador, com esses microfones que a gente está usando agora, para a gente ver qual que fica mais adequado, né? E é isso, como o tempo não permite que a gente faça testes, a gente às vezes grava na tora, né? Já leva equipamento assim, vai ser o teste e vai ser o resultado final. Exatamente. Né? Então, assim, felizmente nunca recebemos reclamações da qualidade do áudio, exceto uma vez ou outra que realmente deu algum tipo de ruído, né? Que não foi proposital. Mas, no geral, as pessoas elas gostam do resultado, né? Agora, é um problema, porque às vezes você não tem como controlar o ambiente. Então, se a gente está no local movimentado, uma pessoa atende o celular e começa a falar mais alto, ou se cai um prato, cai uma xícara, quebra, passa um carro na rua buzinando, Sim. não tem como você tirar esses sons, né? O A não que ser me que você lembra... pare, espere passar o barulho, volte e grave tudo de novo. Mas na espontaneidade da conversa, às vezes isso é impossível. O que me lembra da nossa fase de obras de construção aqui do lado de casa, né? É verdade. Construindo um prédio e a gente ficava sem poder gravar durante todo esse tempo, porque era um barulho intenso. Então vocês imaginem, né? Nesses 3 anos ainda tivemos, além da Kel fazendo a segunda graduação dela, eu fiz o mestrado, passei por uma depressão, a gente ainda teve a construção de um prédio aqui de, sei lá, acho que tem 8 andares, né? Do lado da nossa casa, embaixo da nossa janela. Já perdemos até a gente varanda. gravar. Exatamente, perdemos a vista que a gente tinha aqui, né? Mas é isso, então ainda teve esse problema, que a gente, teve alguns episódios que a gente até comentou que tinha para as pessoas não se incomodarem com um cachorro latindo no fundo, que era o cachorro que ficava vigiando o canteiro de obra. E o cachorro não parava de latir, às vezes um segundo, né? Ficava, né? Cachorro, coitado, estressado ali, né? Maltratado. Eu nem gosto de lembrar, porque é um caso à parte isso. Mas ainda tinha os trabalhadores que gostavam de cantar, né? Que era lindo, assim. Eles cantavam músicas ótimas, né? Só que não. Ai, gente. Enfim. Mas é isso, assim. Essas são, né, as principais dificuldades que a gente enfrenta para gravar. E quando a gente, né, vê, igual teve recentemente uma discussão aí nas redes sociais, né, sobre qualidade dos podcasts brasileiros, né? Tivemos o surgimento da figura do sommelier de podcast, né? Eu acho que esses momentos, assim, eu acho que tem muita coisa ali a ser contestada, né, do que foi dito, mas são momentos que a gente aproveita para poder fazer essa reflexão, né, e trazer para o ouvinte também uma realidade, né, de como que as coisas acontecem. Primeiro que, assim, o formato de debate de mesa redonda, ele é preferencial, no nosso caso, porque é o que a gente quis fazer desde o início, né? Bater papo sobre os filmes, né?
É claro e que não tem existem... nada de errado Não. em podcasts que são É. de bate-papo. E existem outros formatos de podcast de cinema que são maravilhosos, né? Por exemplo, um dos mais conhecidos é o You Must Remember This, né? Que traz aí bastidores da história de Hollywood, né? Que tem toda ali uma construção de audiodrama que é maravilhoso, né? Mas aquilo ali, não se enganem. A produtora do podcast, ela demora pra caramba pra produzir aqueles programas. Tanto que ela faz, Sim. acho que por ano, uns 10 episódios. São temporadas, São temporadas, né? Então, assim... Tem toda uma produção por trás que as pessoas, quando vão pensar a produção de podcast brasileira, ela tem que pensar nessas dificuldades que a gente enfrenta. Não é simplesmente, mas poderia fazer como os podcasts gringos, etc., porque eles têm áudio maravilhoso, têm formatos diferenciados e blá blá blá. Mas, gente, nem sempre dá pra fazer. Aliás, quase nunca dá pra fazer, considerando que a gente enfrenta muito essa dificuldade de que a maioria dos podcasters não são apenas podcasters. Exatamente. Eles trabalham em outras coisas como a gente. E né? outra, né? Lá fora é muito mais fácil você ter um estúdio. Estúdio, né? ter patrocínio. Aqui no Brasil mesmo, a gente já tem hoje produtores de podcasts que estão conseguindo investir na construção de estúdios, né? De gravar com equipamento profissional. A gente tem um equipamento semi-profissional. A gente tem um gravador Zoom, né? O H6, que hoje muita gente usa para poder fazer podcast. Ele é um equipamento profissional mesmo. Agora, a gente usa microfones que não são profissionais. O suporte que a gente usa para os microfones, para vocês terem uma ideia, é o suporte de celular que vende aí em camelô, né? Para quem gosta de fazer selfie, que, enfim, prende na mesa aqui com o grampo. Para saber como é que ele é. E a gente improvisa aqui, né? O negócio. É uma obra de arte, na verdade. Então, assim, a gente vai improvisando do jeito que dá, né? E a gente está falando de equipamentos que a gente teve condições de comprar. Muita gente não tem. Muita gente grava com o que dá. E tem que fazer isso mesmo. Comece assim, né? Se você quer fazer um podcast, você está animado, quer entrar nessa mídia, né? É um formato que tem crescido demais, né? Aqui no Brasil. Isso é bom, né? Que surjam ideias e pessoas dispostas a investir nisso. Mas se você tá afim, começa do jeito que dá, né? E aí você vai crescendo, né? Com a gente foi assim. E se quiser fazer bate-papo, mesa de discussão, faz, sabe? Né? Você não tem que ter uma ideia genial. Se você tiver, ótimo. Ótimo, né? mas também mas não talvez precisa. essa ideia genial você só vai conseguir implantar ela, tirá-la do papel, depois que você começar pequeno, começar simples. Simples. Enfim, a gente está falando, né, de várias dificuldades aqui, mas tem... eu acho que a gente até falou também muito da coisa boa, né, de fazer podcast. Mas o que você tira, Kel, assim, o que é o lado bom de fazer o Cinematório Café e os nossos outros podcasts? Para você, o que te dá mais, assim, prazer mesmo de fazer esse trabalho? Sem dúvida, é poder compartilhar com outras pessoas sobre cinema. Ter essa conexão, assim, saber que o que eu aprendo, eu tô passando para outras pessoas, essas pessoas também me retornam, sentir que eu tô fazendo parte, sabe? De uma discussão, sentir que eu tô fazendo parte... De um movimento mesmo, da cultura. Sentir que eu tô deixando na internet, tô deixando até pra posterioridade, né, essa palavra parece assim, né, tanto pesada, mas é isso mesmo, né? A gente tá deixando aí esses programas que eles vão existir para além da gente mesmo aqui, né? Então, eu fico viajando nisso, assim, é um conteúdo valioso, que eu amo fazer mesmo, e por ser sobre cinema, tá, de certa forma, construindo com as pessoas discussões, construindo pensamento sobre questões da sociedade,
não só sobre arte, né, mas questões sociais, questões políticas importantes. Então a gente está também aí no movimento de ampliação de consciência, sabe? Isso para mim é o mais importante, é o compartilhar. E eu acho que a mídia podcast tem esse poder de aproximação com o ouvinte, que é muito legal. Você percebe que as pessoas, quando conversam com a gente, né, mandam suas mensagens, seus e-mails, elas têm uma aproximação com a gente. É como se elas conhecessem a gente. Porque a gente tá ali, né, falando ali, ó, no ouvido, tendo essas conversas. Então eu gosto por isso, assim, basicamente, para poder estar dentro desse movimento cultural mesmo de ampliação de consciência e de falar de cinema, falar de arte. Eu não só passo o que eu aprendo, mas eu aprendo junto. Então, basicamente é isso. Nossa, é o que eu mais... Basicamente, assim, é muita coisa, né? É algo que tem que ser... Basicamente que não é básico. Valorizado, né? Porque realmente é um ganho que você tem pessoal, mas que justamente nesse compartilhamento você está também levando ganhos para várias pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então eu fico tão feliz quando alguém nos diz assim que, nossa, eu vi por outra perspectiva esse filme, sabe? Sim. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Isso são palavras mágicas para mim, assim, porque é exatamente o meu objetivo, é a ampliação, é ampliar as discussões a partir daquele filme. Lógico que também é super interessante quando há um conflito, quando alguém vai dizer, olha, eu discordo. Porque eu não acho que é ruim, eu acho que tem gente que acha ruim, né, esse embate, mas eu não acho ruim. Eu acho que quando alguém diz, eu discordo, e claro, de forma respeitosa, vai abordar, vai argumentar por quê, você também aprende, porque você vê o quanto que uma mesma obra, ela tem diferentes interpretações, né? Como que não é uma coisa fechada. Bom, para mim, o que eu tiro assim de mais prazeroso, né? Tem várias coisas, mas atualmente, vamos dizer, tem sido encontrar no podcast um lugar e uma ferramenta de resistência. Porque eu acho que a nossa luta hoje ela é contra a apatia. Você tem hoje no Brasil uma situação, no mundo, né, de um modo geral, uma situação muito ruim, né, que deixa a gente muito para baixo quando a gente vê as notícias, né, vê algumas coisas terríveis, né, seja na sociedade, seja na política, na economia. Então, o cinema, que é um lugar que a gente tem essa oportunidade de enxergar a realidade com outros olhos, né, se afastar um pouco dos problemas, às vezes, para poder mergulhar em outras vidas, né, em outras identidades. Fazer um podcast de cinema possibilita um pouco isso também, porque você meio que se desliga, sabe, desse dia a dia caótico que a gente está vivendo, né? Então, quando você tem essa interação, mesmo quando a gente não tem convidados, né, quando está só eu e a Kel aqui gravando, é um momento que a gente está concentrado em fazer o programa, em fazer a discussão, em refletir, e essa reflexão ela é retroalimentada, né? Quando eu estou aqui colocando as minhas opiniões, nem sempre são opiniões que eu conversei com a Kel antes, né, sobre os filmes que a gente viu. Então aqui no momento da gravação a gente está dialogando pela primeira vez sobre os filmes, né, sobre várias questões que a gente observou. Então ele acaba sendo para mim essa ferramenta de resistência, sabe? De conseguir continuar de pé. Então, eu tenho visto, assim, encarado o podcast como esse momento mesmo, assim, de você conseguir dar a volta por cima, sabe? De um dia ruim, né? Nesse momento, nesse período mesmo, né? Que eu tive aí com depressão, muitas vezes o dia da gravação foi assim, o melhor dia da semana, sabe? Foi um momento assim que eu não queria nem parar de gravar, porque era um momento que eu tava são, sabe? Que eu tava
interagindo com a Ana, com os convidados, com as pessoas. Então, eram momentos em que a gente podia estar fazendo alguma outra coisa que não fosse preocupado com os problemas, né? Ansioso. Então, tá de fato no momento presente. Exatamente. Focado no que está acontecendo agora. Exatamente. Então, eu diria que é isso. Atualmente, o podcast tem sido muito bom para mim por isso, sabe? Não só como resistência, mas é uma forma até de cura também. Sim, exatamente. Exatamente. E outra coisa massa demais que a gente já comentou, mas eu queria reforçar, são os encontros com os realizadores, né? As entrevistas. Eu jamais vou esquecer o momento que a gente entrevistou a Helena Inês. Foi um momento pra minha vida, assim, sabe? De uma realização imensa de estar ali com ela. Com certeza. Olhando no olho dela, sabe? É mágico, é mágico. Muito obrigada, Muito Helena. obrigada, viu? Maravilhoso. Uma delícia vocês, viu? Que massa, legal. E também o mais recente ali com o Vitor, por exemplo, que eu sou super fã do trabalho dele, e de repente a gente tá tendo uma conversa como, sei lá, 2 amigos, 2 vizinhos, identificando coisas em comum. Isso é maravilhoso, muito mágico, essas conexões. Então vamos caminhando para o final deste episódio especial de número 100 do Cinematório Café. E como a gente falou no comecinho, vamos anunciar agora mudanças no nosso programa. Não são mudanças radicais, são mudanças apenas estruturais, vamos dizer assim, na forma como a gente produz e divulga os nossos programas. Porque a ideia é que a gente faça mais episódios dos podcasts em foco e de volta para o sofá, para que eles fiquem tão frequentes quanto o Cinematório Café, que hoje já está estabelecido como o carro-chefe dos podcasts do Cinematório, né? Então, para que isso aconteça, a gente decidiu limitar a duração dos podcasts. O que isso quer dizer? A gente vai reduzir o tamanho deles para não ficarem episódios muito longos, porque a duração, ela não só demanda mais tempo de escuta, né, para o ouvinte, como demanda mais tempo de edição e de gravação para a gente que produz os podcasts. Então a gente vai reduzir o tamanho dos programas para a gente poder ter a chance de fazer mais episódios sobre filmes clássicos, né, que são os temas desses outros 2 podcasts que a gente produz. Então, para atender essa demanda, que é antiga dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores, que já se manifestaram em outras ocasiões, que gostariam de ouvir a gente falar mais sobre filmes clássicos, e não só estreias, não só lançamentos, então a gente vai passar a fazer isso. Vamos reduzir o tempo do Cinematório Café e aumentar a frequência do Em Foco e do De Volta para o Sofá. Então, sempre que você acessar o nosso feed, você vai ver o Cinematório Café, o Em Foco, o De Volta para o Sofá, um alternando com o outro na medida que a gente for produzindo e publicando. Além disso, temos também o Cinefonia e podcasts especiais, né? Porque nessa trajetória aí dos nossos podcasts aqui no Cinematório, a gente ganhou também algumas atrações extras, né? Uma delas é o Cinema e Ciência, que é um podcast que a gente produz em parceria com o MM Gerdau. Aliás, um ganho em tanto que a gente teve nessa trajetória, né, Kel? Exatamente. É uma das grandes conquistas, assim, porque a gente leva essa experiência que é basicamente online, né, digital, para uma experiência offline também. Então, as pessoas que estão lá nos ouvindo, elas estão participando ali no calor do momento ali, né? Então é bem interessante isso, de pensar o podcast sendo gravado, mas ter essa participação das pessoas ao vivo. E também é uma experiência pra gente, né? Fazer esse tipo de evento e ter esse contato com a ciência de uma forma mais direta,
relacionar as duas coisas de uma forma mais direta, assim, é muito interessante. Isso. E lembrar também que essa experiência do ao vivo, né, de ter ali uma oportunidade de conversar com uma plateia, fazer uma gravação assim, ela também, de certo modo, se estende a outros eventos dos quais a gente já participou, graças também aos nossos podcasts. Um deles é a mostra Segunda no Cine, que é realizada no Cine Teatro Brasil, aqui em Belo Horizonte. E no mês passado, por exemplo, eu e a Kel tivemos a oportunidade de comentarmos uma sessão de ET, o extraterrestre, né? O clássico aí do Steven Spielberg, e foi justamente um convite a partir do Cinematório, né? Que surgiu do pessoal lá, do Rodrigo e da Camila, que organizam a mostra lá no Cine Brasil. Também teve o convite que eu recebi lá do Cinesesc de São Paulo para falar sobre crítica de cinema em podcasts. Na verdade, assim, né, a gente estava comentando sobre crítica de cinema em várias plataformas. E eu era responsável pelo podcast. Então eu me senti super importante, né, levando a palavra do podcast para mais pessoas e falando sobre isso, né? Então são conquistas mesmo que vieram com o nosso trabalho, né? Sem dúvida. Bom, além desses podcasts especiais, vocês também verão no nosso feed novos episódios expressos do Cinematório Café, né, que são aqueles episódios mais curtos em que a gente faz comentários mais breves sobre algum filme ou episódios de séries, e a gente pretende usar o Cinematório Café Expresso, né, esse formato mais curto, para atender pedidos dos nossos apoiadores. Então, você que é padrinho ou madrinha do Cinematório, você quiser que a gente comente algum filme específico que não está assim muito no nosso radar, na nossa pauta, né, que não é um grande lançamento que você talvez já espere que a gente vá comentar, faça o seu pedido que a gente vai fazer o possível para atender, e a gente grava um episódio expresso com essa finalidade. Então, resumindo aqui as nossas mudanças para os podcasts: episódios mais curtos, episódios mais frequentes de clássicos no Em Foco e do De Volta para o Sofá, volta do Cinematório Café Expresso, podcasts especiais. Nosso feed vai estar mais movimentado a partir de agora. Teremos também o Cinefonia de volta à nossa grade, e ainda assim, antecipando um pouquinho, teremos novos formatos também que experimentaremos no Cinematório Café. Não vamos adiantar, não vamos anunciar nada por enquanto, porque está tudo ainda num nível assim, de discussão de como é que a gente vai fazer esses programas, mas a gente vai tentar aí fugir um pouco da curva do que a gente vem fazendo no Cinematório Café, né? Experimentar realmente alguns formatos novos que não sejam só de debate. Mas fiquem atentos aí, continuem assinando o feed, que vocês logo saberão dessas novidades. Bom, aproveitando o momento, também temos algumas novidades para anunciar sobre a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem o nosso crowdfunding, né, que você que escuta nosso podcast já conhece muito bem, a gente sempre fala um pouco dele no início dos programas, e a gente fez algumas mudanças aí que vão entrar em vigor também agora a partir de agosto. Uma delas, que é uma nova recompensa, que é o sorteio mensal de brindes, mas não são brindes comuns, não são coisas que você aleatórias. Coisas aleatórias para você decorar a sua casa, né? Que é super legal da gente ter assim, mas a gente tentou inovar um pouco, então a gente vai sortear mensalmente um DVD de um filme, mas não é também qualquer DVD de qualquer filme, são filmes da nossa coleção pessoal. Então você vai ter a oportunidade de ter na sua casa um filme que estava aqui na nossa estante. Então a gente vai fazer esse sorteio mensal, um filme especialmente selecionado aqui da nossa filmoteca, é a nossa Cinematorioteca. Então você vai receber, você que é apoiadora do Cinematório, vai poder participar desse sorteio e receber na sua casa um presente, né, com esses filmes que a gente vai selecionar.
E junto desses filmes, isso que é o que eu tô achando mais legal de fazer esse sorteio, é que a gente vai escrever uma crítica exclusiva para esse presente e ela será encartada na embalagem do DVD. Sabe o que me veio agora? Será que a gente encarta com a impressão ou a gente faz à mão? Que coisa linda. Aí eu acho melhor só você escrever, porque a minha caligrafia não é muito boa. Porque eu gosto tanto, sabe, de isso. Mas e é raro a gente ver a letra assinar, das pessoas hoje em dia. Porque a gente tá sempre na comunicação digital, claro, né? De chat, e-mail. A gente quase não vê a letra das pessoas hoje em dia. Bom, veremos. De novo, eu acho que as pessoas não vão querer ver minha letra, mas tudo bem, a gente pode pensar nisso. Eu acho que é um toque a mais, né? Para tornar a coisa ainda mais pessoal, né? E assim, esse é só para deixar claro também, né, gente? Porque não são filmes usados no sentido assim, a gente está desfazendo da coleção. É claro que a gente já abriu a embalagem, já viu o filme, mas a Kel sabe muito bem como que eu sou ciumento com os meus DVDs, os meus Blu-rays, as minhas coisas aqui. Não, e então, tem uns que nem tudo... estão abertos mesmo, pra vocês terem noção da coisa. Eu mantenho tudo maioria, assim, muito bem conservado, não tem arranhão, não tem nada. Eu tomo maior cuidado para pegar até com coisa de impressão digital, né? Não ficar aquelas marcas embaixo do disco. Então podem ter certeza que assim, é coisa de primeira qualidade, tá? Então, tá tudo muito bem conservado. E, enfim, é uma forma da gente, né, também trazer essa mais uma atração, né, mais uma recompensa legal para quem está apoiando o Cinematório e quem está aí com a gente há tanto tempo. Além disso, né, na nossa campanha de financiamento coletivo, a gente tem o Cineclube Cinematório, que é um espaço de discussão que a gente criou para fazer lives, né, transmissões ao vivo no YouTube, a partir de um filme que os padrinhos e madrinhas escolhem todo mês e a gente faz ali um debate, né? A ideia é realmente fazer um cineclube virtual. Só que tem um problema que com o tempo aí a gente acabou se enrolando aí com as tarefas, né? Tudo que a gente falou aqui, né? As dificuldades de conciliar trabalho, estudo, podcast e tudo mais. Então, ficou muito difícil a gente continuar fazendo essas lives, porque a gente tem que conciliar não só o nosso tempo, mas também o tempo dos padrinhos e madrinhas, né? Então, não estava dando muito certo isso, ficava sempre aquele impasse, uma dificuldade para escolher uma data. Então, a gente resolveu cancelar essas lives, não vamos fazer mais. Só que a gente vai manter o Cineclube com outro formato. O que vai acontecer agora? Quem é apoiador e apoiadora do Cinematório vai poder escolher os temas do Em Foco e do De Volta para o Sofá, que, como eu disse, serão realizados com mais frequência a partir de agora. Então, a gente vai continuar fazendo as enquetes lá no nosso Cineclube. Essas enquetes vão ser enviadas, vão ser disponibilizadas para os nossos apoiadores. Então, vocês vão poder escolher, né, votar e escolher quais serão os filmes que serão comentados. Tá bom? Então, o Cineclube Cinematório passa a funcionar nesse formato. E essas são apenas algumas das novidades. A gente faz o convite para você entrar lá na página da nossa campanha de financiamento coletivo. Mais uma vez, o link está aí na descrição desse episódio e também na home do Cinematório. É só entrar lá, cinematório.com.br. Atualmente a gente tem o nosso crowdfunding no Padrim. Então, você colaborando com a quantia que você escolher, você tem direito a essas recompensas, né? Confira lá a relação completa, escolha lá o modo com o qual você quer nos apoiar e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda para se juntar a essa comunidade que a gente tem construído. Por falar em comunidade, vamos agradecer agora, nome por nome, as pessoas que estão conosco, dos quais nós somos muito, muito agradecidas. E vamos lá. Adriano Vessiani Pinto,
Ayana Muniz, Alan Pires Ferreira, Alexandre de Carvalho, Bruna Campos de Cesaro, Carlos Alberto de Carvalho, Clarice Maia Scott, Daniel Consani, Davi Souza Vilela, Diego Franco Ferreira, Digo Freitas, Diogo Amarildo da Conceição, Felipe Moreira Brito, Fernando Studzinski Carvalho, Francisco Augusto Costa de Oliveira, Guilherme Dutra Tomasi, Gustavo Basso, Elga Dornelas, Helena Dias, Isabel Wittmann, Jackson Botcher Argenta, Janaína Helena de Freitas, Kátia Carolina Silva Marques, Kelvin Leão, Larissa Bonenberger, Leonardo Henrique Gualberto Moreira, Leonardo Cunha, Luca Romano Moura, Luiz Henrique Ribeiro de Moraes, Luiz Mariano Júnior, Marcelo Pereira, Maria José Leal Dias Silveira, Mário Antônio Rosito Mascarenhas, Mário Pereira Júnior, Matheus Souza, Matheus Vinícius Barros, Mauro Roberto de Souza Lacerda, Murilo Fernandes de Souza, Murilo Israel, Nayara Larsen, Olívia Moreira Gutierrez, Pedro Costa, Raquel Citro, Rafael Vicentini Paloni, Saulo Sérvio Barbosa, Sérgio Eduardo Moura de Bortoli, tá? Tiago Fagundes Torres, Tiago Henrique dos Santos Lima, Tiago Lúcio Oliveira da Silva, Tiago Vaz, Tomás Beltrame, William de Souza Lima. Ufa! Quanta gente, hein? Olha só, se a gente tiver errado algum dos nomes, por favor nos corrija, tá? Porque, eu tenho certeza, né, que eu errei algum. Pois é sempre um risco. Então, Sobrenomes, desculpe, né? se a gente Bonitos, tiver errado. Difíceis de os pronunciar. nomes bonitos e tal. Então, às vezes a gente, né, agarra um pouco. Então, se a gente tiver agarrado, desculpa e corrija a gente, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado mesmo a todos vocês, né, que estão aí com a gente. Todos esses aí são apoiadores, padrinhos e madrinhas do Cinematório. Já teve mais gente que apoiou, né, mas que não pôde continuar. Mas é sempre bem-vindo para voltar, né? O Cinematório está aí aberto para todo mundo que quiser colaborar. Então, muito obrigado mesmo pela companhia. E claro, você que está nos ouvindo também, mas não é apoiador ainda, às vezes não pode, né? Não tem condições de poder colaborar, mas a gente já fica agradecido demais com a sua audiência e a gente faz um pedido para que você, se não pode se juntar, né, aos apoiadores, que você apoie o Cinematório compartilhando os nossos programas, né, indicando para amigos o nosso podcast, as críticas, os materiais que a gente produz lá no site. Indique o Cinematório, que isso também já é uma ajuda enorme para a gente poder chegar a mais pessoas. Isso aí. São todas formas de apoiar também, né? Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês e um beijo especial. Bom, claro, a gente também tem que deixar aqui nosso agradecimento às pessoas que nos ajudaram a realização do podcast. A gente já mencionou aqui o Eduardo, né? Eduardo Garcia, que nos ajudou demais na parte técnica, né? Na criação do Cinematório com os equipamentos, mas a gente tem também que fazer um agradecimento especial ao Marquito, que foi o criador do nosso logo, né? O logo do Cinematório Café, Marquito do Coletivo Libertar, foi ele que criou para a gente e nos ajudou bastante com a identidade visual do podcast aí no primeiro ano, né, do Cinematório Café. Logo que ficou massa demais. Valeu, viu, Marquito? E o Eduardo também foi quem nos apresentou a Academia do Café, né? Exatamente, né? Então, deixamos aqui mais uma vez o nosso agradecimento à Academia do Café, que nos abrigou durante boa parte dessa caminhada. Agradecemos também ao pessoal do MM Gerdau e da cafeteria, né, que é justamente a cafeteria lá do MM Gerdau e que também nos recebeu muito bem nos episódios que a gente gravou por lá. E agora a gente está gravando na Pão e Companhia, Unidade Santo Agostinho. A gente deixa aqui de novo o nosso agradecimento especial ao Heitor Valadão,
que é o dono da franquia, Pão e Companhia, e quem nos apresentou, a Clarice, que é a dona da unidade Santo Agostinho, da Pão e Companhia, onde a gente grava os podcasts. Nosso muito obrigado, um abraço carinhoso nos dois e a todo mundo lá da Pão e Companhia que nos recebe sempre muito bem. E também os nossos agradecimentos a quem de vez em quando participa com a gente, né? Ao Daniel, a Ana, ao Renê, ao Marcelos. Os Marcelos. Muita gente, né, que já passou por aqui. Nas mostras também, né? A gente teve aí participações da Flávia Guerra, da Cecília Barroso, Adriano Garré, né? Várias pessoas que já estiveram conosco. Sim. A Estefânia. Estefânia, que é da casa, né? O Antônio também. A Laura. Isso, a Laura. Bom, todo mundo. A gente agradece também ao Fernando, o Pedro, o Leandro, a Marina do podcast Plano Sequência, que também estiveram conosco aí durante o período. E a gente também agradece, claro, ao Adilson Marcelino, com quem a Raquel trabalha diretamente todos os dias. Todos os dias, é nosso chefinho. Amigo e que já participou também do Cinematório Café em 2 ocasiões, né, falando de cinema brasileiro, no episódio sobre cinema novo e também lá na Cineop, né, quando a gente esteve lá no ano passado, ele gravou com a gente um programa. Cineop tem que ter Adilson, não existe Cineop sem Adilson, não tem como. E certamente ele estará conosco de novo quando a gente voltar aqui a falar sobre cinema brasileiro, né, porque ele é referência absoluta, né, sobre cinema brasileiro, conhece demais, enciclopédia humana. Não, é um dos meus episódios favoritos esse do Cinema Novo, porque sempre que a gente senta pra gravar com ele é como a Ana, assim, uma aula. É, né? Uma aula. E aí, além de ser uma pessoa muito querida e uma pessoa guerreira também. É isso aí, vamos encerrando então essa edição centenária do Cinematório Café. Esperamos que você tenha gostado desse nosso compartilhamento aqui de bastidores, de dores e delícias de fazer esse podcast. Comente com a gente o que você achou e esperamos você no próximo programa ouvindo a gente aí. Grande beijo, gente. Tchau. É isso aí, um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau.